Boa tarde a todos. Não está ligado? Está. Queria falar mais perto. Mais uma vez, eu me sinto muito contente. Primeiro, por estar nesta casa, que eu amo. E segundo, por vir falar de Dom Dinis. Não posso dizer que o amo, porque senão começam logo a pensar coisas que eu não quero pensar. Já me têm dito, não é? Eu vou falar de Dom Dinis como empreendedor na área da cultura. O Miguel já disse que ele fez um empreendimento na área da cultura gigantesco, que foi a fundação dos Estudos Gerais. Eu queria dizer às pessoas onde ficavam os Estudos Gerais, porque Dom Dinis mandou construir edifício próprio para os Estudos Gerais. E pouca gente sabe onde é que eram os Estudos Gerais. Aquela zona do Quartel do Carmo era desabitada. Antes de construírem o bairro Alto, aquela zona era uma pedreira. E foi na pedreira que Dom Dinis mandou fazer um edifício para a universidade, que ficava exatamente onde foi a Escola Veiga Beirão, que é o Palácio Valadares, mesmo em frente da Igreja do Sacramento, na calçada do Sacramento, quando se sobe para o Largo do Carmo. Estão a ver o edifício. Não era aquele edifício, é um palácio já do século XVIII, mas era exatamente ali o edifício da universidade. E aqui há muito quem teme que o edifício da universidade era ali para São Vicente, porque o Ilhético passa numa rua que chamam de Escolas Gerais. E isso não era o edifício da universidade que Dom Dinis fundou. Nessa zona havia umas casas que eram do infante Dom Henrique e que ele doou à universidade para funcionar uma espécie de casa para estudantes universitários, uma espécie de um lar, ou de uma república como as que há em Coimbra, não é? Comparando mal, claro que isto é uma ideia retrógrada, usar estes termos não são adequados à época, não é? Mas era ali, era o edifício da universidade, na Pedreira, no sítio chamado a Pedreira. Isto da universidade toda a gente sabe, agora também não exageremos, porque já tenho lido artigos a dizer que foi a primeira universidade da Europa. Não tanto, é antiga, mas quando se fundou a nossa universidade já havia 20 universidades na Europa. A primeira universidade da Europa foi a de Paris, foi fundada 100 anos antes da nossa. Portanto, Dom Dinis fundou de facto a universidade. Temos muita honra nisso, mas não podemos exagerar a este ponto de a considerarmos a primeira da Europa. Já foi muito bom ele tê-la fundado quando a fundou. Uns autores dizem que foi em 1288, outros alargam para 1290. Desde que começou o processo até que ficou concluído, se calhar está entre estas duas datas, não é? Há outro aspecto em que Dom Dinis foi empreendedor também na cultura que é muito menos conhecido, que é ter mandado traduzir muitos livros antigos. E ainda há um conhecido da maior parte de quem lida com estas questões históricas, que é a história do Mouro Raziz, que foi o primeiro rei almoçor de Córdoba. E esse livro dá-nos muitas informações sobre a história da Espanha Antiga, daqueles muitos reinos que havia na Espanha Antiga. E havia muitos mais. O cronista Frei Francisco Brandão diz que no século XVI se encontravam muitos livros mandados traduzir pelo rei Dom Dinis em Veneza, nas bibliotecas de Veneza. Ele não explica porque é que era em Veneza e não era noutro sítio qualquer, mas isto deixou-me muita curiosidade, se calhar nunca poderei satisfazer esta minha curiosidade. E o outro aspecto é ter desenvolvido a língua portuguesa, porque ao ordenar que nos documentos escritos usássemos o português em vez do latim, certamente que isto veio trazer um grande desenvolvimento à nossa língua, porque nós, quando escrevemos, temos todo o cuidado em escrever com correção, não é? Muito mais do que quando falamos, porque o que falamos, palavras levas ao vento. Agora, quando escrevemos, temos que ter cuidado, porque muita gente pode ler aquilo que nós escrevemos e não é um honroso para ninguém escrever disparates, não é?
Eu tenho agora alguma dificuldade em chamar empreendimento à construção do mosteiro de Odivelas, porque isto também foi um empreendimento. Mas ontem explicaram aqui muito bem o que era uma empresa e eu não queria utilizar mal os termos. Mas deixem-me, permitam-me, mesmo que não seja muito correto, chamar um empreendimento à fundação, à construção não digo, mas à fundação do mosteiro. É que fundar não é o mesmo que construir. Fundar uma instituição é dotá-la de estatutos e de todos os documentos legais que lhe permitam ter existência. É que por causa de não distinguirmos construção de fundação, de instituição de uma fundação, depois datam-se mal algumas partes desta casa. Há aí partes desta casa mal datadas, porque houve locais onde funcionaram instituições fundadas por pessoas posteriormente e depois interpretam como tendo sido construído o sítio onde funcionou essa instituição naquela altura. O local já existia, era anterior, não é? E porquê é que eu digo que isto é um empreendimento? É um empreendimento de caráter social. Porquê? Porque havia um problema social grave na Idade Média. É que as mulheres não herdavam os bens dos seus pais. A herança paterna, as raparigas não tinham direito a herdar. Quem herdavam eram os filhos. E só o mais velho. Só poderia herdar uma menina se só tivesse meninas aquele casal. Então a mais velha também herdaria, não é? Mas era preciso que não houvesse nenhum menino. Podia haver de 14 raparigas. E o 15º ser um menino e era o herdeiro. E as raparigas, como é que sobreviviam? Dir-me-ão, pelo casamento. Pois, mas não havia filhos primogénitos para todas as raparigas filhas de casais de nobres, não é? Dir-me-ão, tinha mais rapazes, pois, mas uns iam para militares, uns seguiam a vida militar, e esses então seriam solução para casamentos de outras meninas. Mas muitos seguiam também a vida sacerdotal. Eram bispos, tinham sempre cargos de topo. Outros eram abades dos mosteiros e depois faltavam muitos rapazes e sobravam muitas raparigas. E como é que era a vida destas senhoras? Tinha que se pensar na sobrevivência delas, porque elas não tinham recursos, elas não tinham meios. Apesar de serem filhas de nobres, não tinham meios. E isto era de facto um problema social. E Dom Dinis fundou esta casa, mandou construir um edifício para as albergarem, para se acolherem estas meninas que fossem filhas da nobreza e que não viessem a casar. Ficavam solteiras. Era preciso terem uma casa para as acolherem, para viverem com dignidade. E Dom Dinis, ao fundar este mosteiro, dotou de muitíssimos bens. É uma lista enorme de olivais, vinhas, terras de cereal, terras de regadio, moinhos, azenhas, e tudo isto era uma grande riqueza, porque os moinhos e as azenhas e os lagares eram importantíssimos, porque a pessoa que se servia destas organizações, dos moinhos e dos lagares, pagava em espécie. Quem ia ao alagar entregar a azeitona, pagava em espécie. E era, sendo donas de muitos destes moinhos e lagares e fornos também, quase que nem precisavam, quase que podiam vender toda a produção dos seus olivais, porque só este pagamento em espécie dava-lhes para elas viverem desafogadamente. E este mosteiro era o mosteiro mais rico de Portugal de senhoras. Era só o mosteiro mais rico do país de mulheres. E aqui viveu-se sempre com toda a grandeza. E a gente sabe que até as outras casas de cistério de senhoras, a superiora, quando elas tinham festas, elas podiam receber as suas famílias e podiam mandar fazer comidas, doces sobretudo, para obsequiar, porque podiam construir vivendas aqui na cerca. Havia famílias
que construíam às suas filhas vivendas aqui na cerca. E elas podiam receber os seus familiares. E as abadesas dos outros conventos de Cister, quando tinham festas deste género, diziam sempre: recebam os produtos que a encarregada da tulha vos pode distribuir, mas cuidado, não gastem muito, porque nós não somos ricas como as nossas irmãs de Odivelas. Portanto, eram famosas, as cistercienses de Odivelas eram famosas por serem ricas, por ser um mosteiro riquíssimo. E havia um privilégio que só este mosteiro tinha, de tudo quanto eram casas da igreja ou organizações da igreja. É que o rei Dom Dinis não permitiu que aumentassem os seus bens. Não podiam adquirir bens, não poderiam adquirir mais bens. Porquê? Porque esses bens depois, entregues aos nobres ou à igreja ou às ordens religiosas, não pagavam impostos. E isto baixava muito os rendimentos da coroa, não é? E foi por isso que proibiu as ordens religiosas e a igreja de adquirirem bens. Mas o mosteiro de Odivelas estava isento disto. O mosteiro de Odivelas, quando os familiares quisessem deixar alguns bens às suas parentes, elas podiam recebê-los. Isso ficava para o mosteiro. Era depois propriedade do mosteiro. Portanto, há aqui um privilégio que preserva esta casa desta situação. Como é que estas senhoras viviam? Tinham uma margem de liberdade. Temos que nos lembrar que eram senhoras da nobreza e que elas tinham possibilidades de implorar junto do rei, e alteraram várias vezes os estatutos. Quando vinha uma abadesa que considerava aquela regra demasiado rigorosa, ela conseguia negociar com o rei uma outra regra mais suave. A segunda abadesa, que foi Dona Constança Lourenço, negociou logo uma regra menos rigorosa do que a primeira que tinha sido dada quando foi da fundação do mosteiro. Depois a seguir veio outra, voltou à dureza primitiva. Mas isto quer dizer que estas senhoras tinham um estatuto diferente de muitos outros conventos, muitos outros mosteiros. E havia aqui dois estatutos diferentes, que é isto que muita gente ignora quando se põem a adivinhar e a extrapolar casos de pouco rigor religioso. Não sabem que aqui havia dois estatutos. Havia senhoras recolhidas, que não eram freiras, e havia aquelas que faziam votos. Elas não eram obrigadas a fazer votos. Elas podiam viver aqui como senhoras recolhidas, respeitando as normas da regra, mas a regra não era a mesma para elas que era para as que tinham feito votos. Portanto, são duas situações completamente diferentes. E há outra coisa muito interessante na vida desta comunidade, é que até ao século XVI a abadesa era de nomeação régia, era o rei que nomeava a abadesa. E no século XVI a abadesa passou a ser eleita, que eu acho que isto é um espanto. Haver uma comunidade em Portugal onde havia eleições. E com esta limitação. O mandato da abadesa era de 3 anos. Ao fim de 3 anos, terminava. Novas eleições e nem ela não se podia candidatar se não passados 6 anos. Só passados 6 anos é que a abadesa voltaria a recandidatar-se. E esta senhora que mandou arranjar aqui o claustro da Moura foi abadesa por 3 vezes. O que quer dizer que teve aqui uma vida longa, porque tinha que esperar sempre 6 anos para voltar a recandidatar-se. Mais os 3 do mandato. Mais os 3 do mandato. Exato, mais os 3 do mandato. Portanto, esta casa era uma casa com um estatuto especial e era uma casa com uma estrutura especial. Esta casa, ainda hoje, serve uma instituição. Nunca morreu, esteve sempre ao serviço de uma instituição e esteve sempre ao serviço de uma instituição de senhoras. O intervalo foi muito pequeno. A última freira daqui morreu em 1886. Mas estava cá uma outra freira, porque havia outro convento cisterciense na Madragoa, onde está agora instalado o Museu da Margarete. E só vivia já uma freira em cada um destes conventos, uma de Odivelas e outra da Madragoa. E então trouxeram essa senhora do convento de Cister da Madragoa, trouxeram-na aqui para Odivelas, para entregarem aquele edifício ao Estado.
Porque quando nacionalizaram os bens da Igreja, as senhoras não saíram dos conventos, não podiam entrar mais. Agora, aquelas não tiraram a casa, tiraram os outros bens. Ficaram pobres, depois viram-se muito aflitas. Por isso é que foram vendendo os bens da arte sacra e outras coisas assim. Porque elas depois tiraram-lhe os bens, não tinham meios de sobrevivência. E essa senhora que veio para aqui, quando faleceu a daqui, em 1886, quis sair e ficou numa casa aqui no lar. Ficou a viver numa casa aqui no lar. Portanto, em 1886 esta casa ficou vazia. Mas em 1902 ela foi entregue para o instituto que hoje aqui funciona. E eu devo dizer que foi uma boa utilização, porque conservaram o património. Nisso, o instituto merece o nosso reconhecimento. É que o que estava aqui foi preservado com todo o cuidado e ainda hoje têm muito cuidado em conservar o que há aqui de patrimonial. Isso, para mim, é motivo de regozijo e está aqui o Sr. Coronel. Eu quero passar este testemunho e louvar e aplaudir a forma como sempre foi defendido o património que aqui foi entregue. Eles melhoraram-no, porque sempre que havia azulejos dos partidos, eram as próprias meninas que iam reproduzir o desenho do azulejo que foi partido e colocar outro igual no lugar. E isto acho que deve ser dito e tem que ser agradecido. Eu tenho muito receio que isto um dia caia em mãos que o destruam, que o deixem degradar. Tenho muito receio, porque a história traz-nos, às vezes, surpresas muito grandes. E enquanto eles estiverem entregues ao Instituto, eu sei que as coisas se conservam. Passando para outras mãos, não sei o que irá acontecer. E nós temos aqui zonas históricas lindíssimas, como é a cozinha, como é o refeitório das freiras, que é uma sala maravilhosa. Ainda hoje estive cá com 2 professores catedráticos da Faculdade de Letras, que olharam para tudo, espreitaram em todos os cantinhos, porque vão fazer um congresso em Alcobaça e um dos catedráticos quer traçar o paralelo entre Odivelas e Alcobaça. Eu fiquei muito feliz que se fale do nosso mosteiro nestas jornadas internacionais em Alcobaça. E a pessoa era conhecedora e sabedora e aprendi até algumas coisas que eu desconhecia com este senhor. E é por isso que eu sei umas coisas, porque eu vou sempre apanhando aquilo que outros que sabem mais que eu vão dizer. É por isso que eu gosto muito de vir aqui e de estar aqui. E há uma outra divisão aí que também é importantíssima, que é a igreja. Esta parte aqui pertencia à igreja. Esta parte onde nós estamos era o coro das freiras. Esta sala, aquele corredor e a outra sala de lá. Porque o coro das freiras tinha 33 metros de comprimento. Aquela parede que estava ao fundo da igreja não existia, era a grade da metade. E da grade para cá era o coro. E da grade para lá era a igreja. E a igreja era pública. A igreja do mosteiro foi sempre pública. E porquê é que nós sabemos que era pública? Porque há um breve do Papa, que é pedido do rei Dom Dinis, concede indulgências a todo aquele que vier aqui rezar à igreja do mosteiro. E em que dias? Nos dias dos apóstolos, nos dias das festas litúrgicas, Páscoa, Natal, Pentecostes, nos dias de Nossa Senhora, nos dias dos apóstolos, no dia de uns determinados santos, São Bernardo, São Luís, é uma série deles, e depois, para completarem e concluir o ano quase todo, diz, e nos oitavários destas festas. Portanto, era a vontade do rei que o povo frequentasse essa igreja. E ela foi pública, porque a parte que não era pública era esta. E as freiras nem sequer entravam para a porta, aquela porta era para o público, por onde nós entrávamos. As freiras entravam pela última porta que está aqui, que é uma porta manuelina lindíssima, antes de subirmos as escadas. Porque não se entrava naquele corredor, entrava-se no coro das freiras. Quando se entrava. Elas entravam por aqui, porque elas não tinham acesso à porta da rua. Isto era uma ordem de clausura, embora esta clausura não fosse respeitada a 100%. Portanto, nós mantemos aqui um núcleo histórico patrimonial, ainda muito importante, da época, não só de Dom Dinis, já não é muito o que é do tempo de Dom Dinis, porque o terremoto de 1755 destruiu uma grande parte desta casa, a maior parte.
mas ela foi sendo reconstruída ao longo do tempo, de acordo com a época em que era preciso fazer essas obras. E é por isso que há uma variedade muito grande de estilos naquilo que ainda temos hoje, como é no caso, sobretudo, do claustro grande. Aí é que se nota mais a diferença entre o estilo a seguir ao terremoto e o estilo aqui destes dois lanços lindíssimos que ainda têm um teto de cruzaria de ogivas. E eu vou terminar aqui. Peço desculpa se me alonguei demasiado. E sobre Odivelas muito mais haveria a dizer, mas nós temos de ter em conta que há aqui vários oradores. Muito obrigada pela atenção.